Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Sermão 107, paz. Filipenses, está nos textos de Filipenses. É o cumprimento cristão, né? Toda vez que você encontra um evangelho com paz, ele diz graça e paz, né? E quando você está vinculado a ele, graça e paz, meu irmão, e mesmo quando não está, muitas vezes fala assim, graça e paz, meu irmão. Ponto, já peço para vocês, se puderem, deixe o seu like, faça sua inscrição no canal, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos entender que paz é essa. Cristo, quando nos ensinou sobre paz, ele disse que nos deixaria uma paz que excede o nosso entendimento. Isso é muito bom para a gente, se olharmos para as nossas vidas, para o mundo que vivemos no tempo do agora. Fala-se de paz, mas temos guerras e guerras e guerras, às vezes violentas, que ceifam muitas vidas. Falamos aqui de guerras militares que envolvem armas e mortes. E é aí, ojeriza de um país, briga de um país com outro país. Nós estamos, né, no tempo atual, estávamos com duas, três guerras ativas ou mais do que isso, aquilo que mais nos chama a atenção, mas existem diversas pequenas conflitos em diversos lugares do mundo, infelizmente. E essas guerras, que é o contrário da paz que nós vemos, né, são guerras que realmente atrapalham a vida das pessoas. Mas existe uma outra forma de pensar também, tanto a paz quanto a guerra. Quando olhamos para dentro de nós e os conflitos que nós temos dentro de nós mesmos, ou os conflitos que nós temos com outras pessoas que estão ao nosso redor, isso certamente também é contrário à graça e com certeza é contrário à paz. Se nós não temos graça dentro de nós, paz dentro de nós, como revelaremos isso a outras pessoas? Como eu cumprimento uma pessoa com graça e paz, se não há dentro de mim nem graça e nem paz no nosso próprio entendimento ou juízo? Porque essas palavrinhas, elas interferem nas três dimensões que eu costumo sempre falar com vocês em nossas vidas, tanto na questão da paz corporal, de estar em paz com o próprio corpo, a paz com a própria alma e pensamento, e paz em espírito. E óbvio que isso é necessário para cada um de nós. Então, a palavra paz em si, peace em inglês, shalom em hebraico, ela tem uma força muito grande na vida de um cristão. Quando um evangélico cristão fala graça e paz, nós poderíamos perguntar, das coisas que eu falei um pouco antes, será que isso é um pedir sincero? Né? Às vezes sai de forma, sabe, trivial de nossos lábios, mas não estou querendo dizer com isso que você vai deixar de fazê-lo. Faça-o sempre, sabe? Quando você deseja graça e paz, porque a própria Evangelho diz o seguinte: chegando no lugar, diga graça e paz. Se houver paz, a paz chegará àqueles que estão naquele lugar e voltará como paz para você e como graça também, certamente. Então é uma espécie de ordenança. É bom e é interessante, é importante que seja de dentro do nosso coração, claro que é. Mas se for também só uma frase de efeito, no sentido de que você deseje paz e graça para as pessoas e elas aceitem a graça e a paz, tem função de palavra, porque palavra que é de Deus, ela é palavra forte e move as nossas vidas. Mas nós devemos desejar isso dentro de nós, para que o efeito não seja só na vida de outras pessoas, mas também em nossas vidas, para que nós possamos compreender o que tipo de movimento Deus, através de Cristo Jesus, desejou colocar em nossas vidas. Ele deseja que nós tenhamos vida de paz e não de guerra. As guerras podem existir, as conturbações também existem no mundo e na sociedade, mas nós devemos ser aqueles que levam a paz, levam a paziguidade, levam a tranquilidade para os lugares.
E isto tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso jeito de ser, e não só com aquilo que nós falamos, mas com a forma de nós agimos, como você sempre tem me ouvido falar com vocês. A nossa ação, ela representa paz, não só as nossas palavras, mas principalmente as nossas ações diante das coisas e da sociedade. E para você levar essa paz, você tem que estar com paz consigo mesmo. É fácil, é uma luta, é uma guerra todo dia, engraçado que é assim, né? Você busca paz, mas está em guerra até com você mesmo. Quantas vezes você quer tomar uma decisão e há uma certa ambiguidade dentro de você? Se eu tomar essa decisão, vai acontecer isso e isso comigo, e se eu tomar uma decisão diferente, vai acontecer uma outra coisa diferente comigo. Então você é a palavra que nós usamos com isso, nós ficamos guerreando dentro de nós mesmos para saber que tipo de decisão vamos tomar. Mas o que nós temos que procurar é a decisão que vai nos levar à maior paz, ou à melhor paz possível daquilo que nós estamos fazendo. Acertamos sempre? Não, meus irmãos, nem sempre acertamos. Buscamos, e isso devemos fazer, buscar sempre procurar pela paz, pela tranquilidade, pelo acerto naquilo que são as nossas decisões, para que possamos representar adequadamente o reino de Deus aqui na terra, levando graça e paz a muitos corações. De forma natural, os homens disputam todas as coisas. Falam homens, mas homens e mulheres, certamente, disputam tudo. Quando você se coloca dentro da sociedade, você leva um ensinamento, há sempre críticas. Quando você faz um projeto e o realiza, há críticas também. Quando você faz uma pregação num lugar amplo, nem todas as pessoas que estão ali vão concordar com você. Então, elas estão ali não por discordar em si só, mas elas estão disputando com você um conhecimento. Você fala sobre o paz, mas alguns vão dizer assim, mas algumas situações só se resolvem com guerra, com disputa mais forte. É natural do ser humano fazer isso, mas é também natural que nós estejamos procurando evitar esse tipo de contenda, que às vezes é uma contenda inútil e que não vai levar a lugar nenhum. E muitas vezes é muito mais importante, mais necessário levar e buscar a paz do que buscar a guerra, mas os homens são assim. E é isso que gera as guerras no mundo, as disputas, a necessidade e a vontade de ter poder e dominar sobre outras pessoas que os homens e mulheres têm dentro de si e que levam a essas situações. Certamente, se vocês são e desejam ser e seguir a Cristo Jesus, isso tem que ser tratado de maneira forte. E a primeira pessoa que você deve buscar para tratar sobre essa questão de falta de ausência de paz dentro de si é você mesmo. Você olhar para você e dizer: o que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou fazendo? Que confusão é essa que eu estou gerando? Isso vai ser bom para o reino de Deus? Se é cristão e você mesmo responde que não preciso dizer mais nada para você, você já tem que entrar em conserto consigo mesmo, buscando aquilo que Deus deseja para cada um de nós, quando Ele nos ensina graça e paz, quando chegar nos lugares, para que a paz chegue e ela retorne para a gente, Ele está nos desejando que nós estejamos vivendo em paz. Amigos, é isto, é o desejo do coração de Deus. Deus deseja que a gente fique em amor. Deus deseja que a gente crie, sabe, e guarde dentro do coração virtudes que nos traçam misericórdia, tranquilidade, benignidade, bondade, que nos ensine sobre como fazer as coisas funcionar, organizar e administrar as coisas, que nos ensine sobre coragem e confiança, que nos dá destreza sobre muitas informações, conhecimentos físicos, conhecimento da área mental e também no reino espiritual nós estejamos alinhados com Ele. E também, obviamente, que nós tenhamos paz, a paz que excede o entendimento, o conhecimento. Isso Deus nos promete porque é possível. Obviamente, tem que ver a busca do nosso lado. Nós temos que nos mover para essas coisas e não correr dessas coisas.
Quantas vezes nós nos pegamos fugindo da palavra de Deus, fugindo dos ensinamentos de Deus? Quantas vezes, meu amado? Então é isso, minha amada, é isso que nós precisamos fazer, saber olhar para dentro de nós, ver que tipo de guerras nós estamos tendo conosco mesmo para impedir essas guerras de levar a paz não só para dentro de nós, mas também para outras pessoas. Eis a mensagem de hoje. Hoje estou com a veste que o pastor Milton me deu, lá da África. Tem uma simbólica, sim, mas para lembrar também para vocês do ministério que ele tem, querendo ajudar e compartilhar, né, desse trabalho que ele faz na África com crianças. Passam comentários, peguem informações comigo que eu passo para vocês, sendo da vontade de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e nos vemos no próximo vídeo.